Eu me chamo Fernando, sou natural de Araçuari e há 14 anos que me ordenei padre. Estou em Itaubim há 4 anos. A religião cristã, de modo especial o cristianismo, nós chamamos também de religião cristã católica, ela surgiu como um grande movimento, no movimento de Jesus Cristo. Jesus, ele, Filho amado de Deus, veio para congregar, para unir todos os povos que estavam dispersos. Então, há mais de 2000 anos atrás, nasceu o cristianismo. Ele foi fundado de modo muito especial, nós encontramos no Evangelho, quando o próprio Cristo chamou os apóstolos, reuniram, e em torno dos apóstolos nasceu uma comunidade. O próprio Cristo vai chamar Pedro e vai dizer a ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, dando a Pedro a missão de coordenar o grupo, de conduzir o grande rebanho de luz. Então a Igreja Católica, ela nasceu desse grande movimento de Jesus. Assim nós podemos dizer. Propriamente dito, os primeiros cristãos, eles surgiram de um modo muito especial, onde eles tinham esse grande desejo de manifestar a experiência daquele encontro que eles fizeram com o Cristo na sua caminhada. A igreja primitiva, ou como chamada Igreja dos Mártires, ou a Igreja dos primeiros cristãos, eles não conheciam a Bíblia, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Os livros todos formados, todos organizados. Como que eles se reuniam? Eles reuniam através da tradição apostólica, aquilo que os discípulos já tinham ensinado, e a partir dessa experiência é que eles começam a se organizar como família, como comunidade, sobretudo sobre a autoridade de Pedro, dos apóstolos. Então a igreja primitiva, assim chamada Igreja Católica, ela nasceu dessa grande curiosidade das pessoas, né? A partir da experiência, da vivência, e ali se ia se organizando em torno das celebrações, dos encontros, das manifestações. Então, essa igreja nascente, ela justamente em volta dessas curiosidades. Como tudo isso foi surgindo, foi se organizando. E aí nós podemos perceber, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, onde que pela comunidade mais ou menos organizada, já foram chamados os primeiros cristãos católicos, ou cristãos, lá na cidade de Antioquia. Então, lá, se você conferir no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 26, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Então, ali já vai nascendo, já vai surgindo uma nova forma de conhecer e de vivenciar essa palavra de Deus. Quando a gente fala de sincretismo religioso, a gente está falando da união entre duas religiões ou mais, né? Essa junção entre duas religiões ou mais, em que uma acaba absorvendo alguns aspectos da outra religião, né? O cristianismo, ele tem muito, por exemplo, da religião judaica, né? Ele traz muitos aspectos ainda da religião judaica, nosso modo de celebrar, até mesmo a nossa doutrina. Por exemplo, quando surge o cristianismo, bem no início, né? A palavra evangelho, por exemplo, nós temos na Sagrada Escritura, é uma palavra que está totalmente ligada ao imperador romano. Quando o imperador mandava uma mensagem para as cidades onde ele dominava, a mensagem do imperador chegava ali com a palavra evangelho, que significa boa nova. Quando os evangelistas começam a escrever um pouco de Cristo, eles usam também a mesma palavra evangelho, mas agora dando a ela um novo significado. O imperador, que era conhecido quase como um Deus, né? Ele era conhecido como aquele que trazia a boa notícia para o povo, aquele que vinha como o grande salvador da humanidade. Os evangelistas agora escrevem, dão um nome aos seus escritos de evangelho para dizer que Cristo é aquele que traz a boa notícia para a humanidade, e Cristo é aquele que é o salvador da humanidade. Um outro aspecto do sincretismo religioso no catolicismo é o Natal, né? Nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, mas nós sabemos que Cristo não nasceu necessariamente no dia 25 de dezembro. Nós não temos uma data do nascimento de Cristo. Só que quando o catolicismo acaba se unindo ali com o Império Romano tinha uma grande festa, uma festa pagã, em que era a festa do Sol Invicto,
porque eles celebravam no dia 25 de dezembro, né, o grande sol, eles cultuavam o sol como Deus. Quando o catolicismo então une o imperador romano, o catolicismo então ressignifica essa festa para dizer que não é que o grande sol da humanidade é Cristo, né? Cristo é a grande luz da humanidade. Então aquela festa que antes era uma festa pagã, ela foi ressignificada e agora ganhou um novo sentido, para dizer que Cristo é o sol da humanidade. Então aqui na nossa região, por exemplo, algo muito claro do sincretismo religioso que a gente tem, a gente pegar a região de Minas Novas, Chapada do Norte, que tem a festa do Rosário. A gente vê, é uma festa que tem muito aspecto das religiões africanas, de matriz africana, a maneira de celebrar, as músicas, as danças, então tudo muito parecido com as religiões de matriz africana, mas com outro significado, né? Com outro significado, é uma celebração em honra a Nossa Senhora do Rosário. Então isso faz parte do sincretismo religioso, é uma religião absorver alguns aspectos da outra religião, mas dando aquilo um novo significado, um novo sentido. Repito, o cristianismo tem muito de várias outras religiões, principalmente da religião judaica, né? Só que tem um outro significado, um outro sentido. Quem são estes santos? Quem são essas pessoas? São pessoas que fizeram uma experiência de encontro tão profundo com Jesus Cristo que deixaram toda a sua vida. Nós temos nos primeiros mártires da igreja o próprio Pedro. Ele foi um dos primeiros mártires da igreja. É tanto que Pedro, na sua história, quando ele está sendo crucificado, ele pede que ele não gostaria de ser crucificado como Jesus Cristo. Ele não era digno. E aí Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Na história, na igreja de Roma, lá tem a imagem de Pedro sendo crucificado. O próprio apóstolo Paulo também vai se tornar um grande mártir da igreja e tantos outros seguidores de Jesus. Então essa igreja que nasce, podemos dizer assim, do sangue dos apóstolos, do sangue dos mártires, dos seguidores de Cristo. E aí nós chegamos em vários outros santos, com a nossa devoção popular, com o nosso jeito de cultuar, como hoje nós temos a história do nosso padroeiro São Roque, né? São Roque, na sua história, sua caminhada, pelos seus livros, ele também enfrentou uma grande peste e ele foi contaminado também pela peste, mas foi também curado. Então as imagens dos santos nos ajudam também a aproximar de Cristo. Homens, seguidores de Jesus, homens que foram orientados e inspirados pelo Espírito Santo, dedicando também a sua vida. Então aí nasce também, né, na história, os santos da igreja, são diversos, e cada um com seu testemunho de fé, com seu testemunho, sobretudo na palavra de Deus. É assim que devemos olhar para os santos. Quem foram eles? Foram homens que vivenciaram a palavra de Deus, foram homens que experimentaram um amor profundo, foram homens que fizeram uma experiência tão grande do amor, que deixaram casa, que deixaram a sua família e que foram para outros lugares, a ponto de dar a própria vida em prol do reino de Deus. Então são testemunho deles, nos ajudam também a encontrar com Jesus. Então santos são pessoas amadas por Deus, e este amor tão profundo foi capaz de transformar a vida deles, e o testemunho deles foi capaz também de transformar o nosso testemunho. Os sacramentos na igreja é uma graça, é uma bênção de Deus, é uma manifestação do amor de Deus. Os sacramentos são 7. O sacramento da confissão, disse Jesus para seus discípulos: aqueles que vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Essa graça de Deus. Os sacramentos, ele nos coloca nesse plano de Deus. O que nós chamamos de sacramento da confissão. É aquele sacramento que eu vou ao sacerdote, vou me penitenciar, eu vou dizer para o padre os meus pecados, numa forma que o padre vai me acolher, não em nome do padre simplesmente, da pessoa, mas vai me acolher em nome de Jesus. Quando o próprio Cristo vai dizer:
vai em paz e não peques mais. Ou seja, volte para o seio da comunidade. É o sacramento da confissão. O sacramento da ordem nasce desse grande desejo, dar continuidade ao anúncio do reino de Deus. Então, é o sacramento do padre, conhecido como o sacramento da ordem. É o próprio Cristo, como nós temos lá na carta aos Hebreus, aquele que do meio do povo é recolhido. Ele vai ser formado para voltar para servir o povo, para servir uma comunidade. Dentro dessa graça, de ser padre e receber essa ordem de Deus, nós encontramos lá no livro da carta de São Tiago. São Tiago vai dizer assim: se tiver um enfermo em casa, chame o presbítero da igreja, para que ele possa orar e ungir. A oração servirá de alívio, de conforto para aquele que está doente. Nasce o sacramento da unção dos enfermos. Esse sacramento nos dá força, nos dá coragem, nos alivia. Por isso que eu disse que o sacramento é uma grande graça de Deus. É um encontro profundo com Deus. O batismo é o primeiro sacramento dos 7 sacramentos da Igreja Católica. O ritual do batismo acontece aqui, na pia batismal. É o momento em que o padre joga água e diz as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em seguida, o padrinho vem acender a vela do ciro pascal, olha para a criança e diz: receba a luz do mundo. Assim diz Jesus, que sejamos luz do mundo. É a missão que Ele nos propõe assim que somos batizados. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre Eucaristia. A palavra Eucaristia em grego significa agradecer, e foi o próprio Jesus Cristo quem instituiu a Eucaristia. Jesus agradeceu a Deus, e se entregou pela humanidade. Através da Eucaristia, nós fortalecemos a nossa fé na caminhada, na nossa missão, e Jesus nos ensina que devemos ser mais fraternos, devemos ser mais solidários e que amemos uns aos outros como Ele nos amou. O sacramento da Crisma faz parte do sacramento da iniciação cristã, junto com a Eucaristia, junto com o batismo. É o sacramento da confirmação. É o sacramento também chamado da maturidade cristã. O jovem, pelo batismo, pelos pais, pelos padrinhos, eles dizem sim à igreja. E pela Crisma, já nos seus 14, 15 anos, na sua maturidade, na sua escolha pessoal, ele assume fazer esse compromisso com Deus. Compromisso de ser sal, de ser luz. Então é o sacramento da confirmação, da maturidade cristã. Olá, amigos! Nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, como os outros sacramentos, é um sinal da presença de Deus nas famílias, É interessante a gente fazer uma analogia do casamento com o sacramento do matrimônio, Muita gente fala assim: eu sou casado, eu não preciso ir na igreja, certo? Quando você vive, você e sua esposa, vocês realmente são casados. Agora, quando nós queremos colocar Deus no meio da nossa família, aí nós vamos constituir o sacramento do matrimônio. Eu, minha esposa e Deus. Então, é uma união de 3 pessoas. Por isso, o sacramento do matrimônio une o casal, como diz na leitura de Mateus. Mateus capítulo 6, capítulo 19, versículo 6, nos diz assim: assim já não são 2, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu.
Então, o casamento, o sacramento do matrimônio, né, nos fala aqui na leitura de Mateus. Ele é indissolúvel, ele é para a vida toda, até que a morte nos separe. Então, nós nos tornamos um só. Duas pessoas diferentes se tornam uma só, unidas em Cristo para a vida toda. E para que esse sacramento, para que essa união seja frutuosa, né, dê certo e seja feliz, nós precisamos o quê? Vivenciar na nossa união o amor, vivenciar a fidelidade, a cumplicidade com o outro, o carinho, o respeito, o perdão, para que possamos ser felizes, né? E formarmos uma família, para que possamos testemunhar para os nossos filhos, né, a beleza que é o sacramento do matrimônio. Para a gente finalizar, a gente gostaria de pedir a Deus a bênção para todas as famílias, para todos os casais, né, que estão buscando este sacramento maravilhoso do matrimônio, e para todas as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Estamos numa região de muita cultura, de muita riqueza, de muita beleza. E nesse universo está a Igreja Católica. A Igreja Católica em Itaúbi, ela é marcada por uma história muito bonita. O anúncio do Evangelho, de levar o reino de Deus às crianças através da catequese, os adolescentes e jovens também para os sacramentos. E a Igreja de Itaúbi, ela é formada por pastorais, movimentos e serviços. O principal serviço da Igreja Católica em Itaúbi hoje é o anúncio do Evangelho. E junto com o anúncio do Evangelho, esta Igreja leva alegria, esperança ao coração de muitas pessoas dessa cidade, desse município. Essa Igreja também ela é marcada pela colaboração dos fiéis. Um dos grandes destaques nós podemos partilhar é a Conferência São Vicente de Paulo, a Casa da Juventude, no bairro São Cristóvão, que ajuda, sobretudo, com o material às pessoas. Leva alimento, mas não só a comida, não só a cesta básica. Eles também levam o conforto, a alegria, leva também a humanidade. Então essa Igreja de Itaúbi, ela é diversa. E dentro dessa diversidade, cada um vai se encontrando, vai se doando. Eu resumo dizendo que a Igreja hoje, ela está a serviço de uma comunidade, e nesse serviço, muita gente nos ajuda a evangelizar. Através das suas pastorais, através dos movimentos, através do serviço. É uma igreja missionária, uma igreja atenta àquilo que a Diocese de Araçuaí nos convida a viver. A sermos uma igreja da palavra, a sermos uma igreja da caridade, a sermos uma igreja da liturgia. A palavra é Cristo no centro. A liturgia é o que nós somos convidados a celebrar diariamente. E a caridade, levar o alimento, levar a esperança ao coração daqueles que tanto precisam. Então a igreja, ela nos convida, e aproveito para convidar você também a fazer parte, a conhecer de modo muito especial a história dessa comunidade de fé.